Bom, o plano inicial era vir aqui e discorrer um pouco da matéria do Marcel Riso lá no UOL, que eu achei muito interessante, que ele explica o porquê que mesmo sem esse acordo entre o Flamengo e a TV Globo, que é o que daria dinheiro para o Flamengo numa época em pandemia, porque se você jogar, e como todos os times vão jogar sem bilheteria, sem o estádio com torcedores, a única maneira de você angariar umas receitas por aí é através do direito de TV que você tem. Então, o Flamengo muito distante desse acerto com a Globo, por que então que o Flamengo esteve pressionando tanto para voltar ao Campeonato Carioca antes? Vou falar sobre isso, mas enquanto estava pesquisando para explicar essa história para vocês, baseado na matéria do UOL, me deparei com um vídeo do Mauro César no canal dele aqui no YouTube, cujo link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, e ele fala do não acerto, explica um pouquinho sobre a negociação. E aí eu preciso colocar dois parênteses aqui. O primeiro é que ele fala sobre os valores. Ele fala que o Flamengo inicialmente pediu cerca de 80 milhões de reais por um ano do contrato do Campeonato Carioca com a Globo. A gente tem essa informação aqui no começo do ano, não lembro nem de quem era originalmente, obviamente não era nossa, a gente reproduziu de algum lugar, mas a gente foi xingado de tudo quanto é nome, falando que a gente estava disseminando fake news e que na verdade o Flamengo tinha pedido 81 milhões de reais por 3 temporadas e não por uma só. Veio um monte de torcedores do Flamengo aqui se desinscrevendo do canal, falando que nós éramos tendenciosos, etc e tal. Primeiro que a gente não inventou a notícia já tinha saído, não era nossa e a gente só reproduziu. Esse é o primeiro passo. O segundo é que agora, com o aval de um cara da credibilidade do Mauro César, imagino que não haja mais discussão sobre isso, né? Até porque, ainda mais falando de Flamengo, que ele tem excelentes fontes lá dentro, costuma dar muitos furos muito importantes lá dentro do Flamengo, eu acho que agora ninguém mais duvida do quanto de fato o Flamengo pediu inicialmente para a Globo. Isso posto, ele coloca que ainda assim, com a redução que o Flamengo agora propôs depois da pandemia, o que a Globo ofereceu, que é o que ela pagou para todos os outros grandes, os tal dos 18 milhões de reais, e o que o Flamengo quer receber, ele não especifica quanto, mas ele diz que está ainda muito distante e que se ninguém ceder muito fortemente, não vai acontecer esse acerto para o Campeonato Carioca. A tendência é essa mesmo, porque segundo ele mesmo, o Flamengo não está disposto a ceder muito mais do que já cedeu. Acho que para a final de Campeonato Estadual, aí uma opinião minha, acho que vai surgir algum acordo. O Flamengo deve estar na final do Campeonato Estadual, que tudo indica pelo time que tem e por não tirar o pé de nada. Então imagino que nesse momento, numa final eventual, a Globo vá desembolsar mais ali, é bem possível que o Flamengo cobre até mais, para poder exibir uma final de Campeonato Carioca para televisão aberta, ainda mais por envolver o Flamengo em todo o Brasil, tem torcida para o Brasil inteiro, a Globo acaba arrecadando uma audiência muito grande com esse tipo de demanda. Então, imagino que um acerto para uma final de estadual vai acontecer, mas o Mauro me chamou a atenção também, aí é o segundo ponto do vídeo dele, que ele faz uma crítica ao Flamengo por não ter reduzido ainda mais a pedida para a Globo, e aí não é nem entrando nos meandros da negociação, porque isso ele não critica, mas ele critica observando o torcedor como um todo, e aí eu preciso concordar totalmente com ele, porque no final agora, sem o Maracanã, né, afinal, apesar dos jogos serem lá, você não pode receber público, então o torcedor não pode adentrar o estádio para assistir, você não tem televisão, você tira a possibilidade não só dos torcedores, mas como de todos os analistas, pessoas que gostam de futebol, que querem ver esse Flamengo. Esse Flamengo se tornou relevante o suficiente para atrair atenção muito mais do que só torcedores flamenguistas. Então todo mundo quer ver o Flamengo voltar a campo e as pessoas não vão poder porque não vai ter transmissão de TV e que, na opinião dele, a diretoria devia deixar um pouco, fazer uma negociação um pouco mais branda agora para no ano que vem, com mais planejamento, já dar o recado para a Globo para oferecer o que eles realmente querem pegar, e aí a Globo aceite ou não aceite, até porque no ano que vem, no início do ano que vem, tomara que a gente já tenha as pessoas de volta ao estádio. Eu duvido muito com as políticas que estamos sendo aqui no Brasil com relação à pandemia, mas tomara que aconteça algum milagre, vacina tenha saído, sei lá, e a gente consiga ter no início do ano que vem as pessoas podendo voltar a assistir os jogos dentro dos estádios, ainda que seja menos pessoas, com uma distância ali de uma para outra, enfim, mas pelo menos tenha torcedores dentro do
estádio. Então eu falei, cara, quer saber? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que as pessoas precisam assistir esse vídeo do Mauro, até porque a mídia falta ali, jornalistas que são também torcedores assumidos de clubes, que fazem esse tipo de crítica aos dirigentes dos clubes. Tá cheio de assessor de imprensa aí na mídia, e o Mauro certamente não é um desses, assim como o Juca Kfouri tem criticado demais a diretoria do Andrés, as posturas da diretoria lá do Corinthians capitaneada pelo André Sanches no posse de bola no UOL, tem feito muito isso, tem feito textos também no UOL, no blog dele, sendo contra qualquer contratação do Corinthians. Eu acho que essa é a postura mais correta dos jornalistas que assumem os seus clubes de coração. Eu acho que todo mundo deveria assumir, isso seria até importante, porque já tiraria um peso danado dessa hipotética imparcialidade, como se o cara nunca tivesse torcido pra ninguém, torcesse pra um time do interior, quando na verdade não é bem assim. E o Mauro mostra que tipo de jornalismo deve ser feito, e a crítica, quando ela é bem feita, precisa ser feita, e é assim que caminha a humanidade. Bom, e aí também agora eu preciso explicar esse início do vídeo que falei sobre a matéria do Marcel Riso, que ele explica lá o porquê que o Flamengo ainda assim, mesmo sem ter acertado com a Globo, tá forçou tanto para a volta. E aí ele fala que a volta do Carioca para o Flamengo, embora não traga as receitas que se imaginaram agora, ela acelera o processo e força os outros estaduais a voltar. Na visão do Flamengo, ele voltar, ele forçaria com que os outros clubes grandes que ficariam para trás nos treinamentos quisessem voltar também o quanto antes para poder estar em iguais condições com o Flamengo na hora do Campeonato Brasileiro começar. E o quanto antes o Flamengo voltar, o quanto antes os campeonatos estaduais voltam também antes o Campeonato Brasileiro. Com isso, a chance do Campeonato Brasileiro acontecer em 38 rodadas aumenta, que é o desejo de todos os clubes. E assim o Flamengo receberia o seu gordo contrato de pay-per-view e televisão aberta com a Globo. Então esse é o motivo por trás que o Flamengo tem forçado tanto. Não é necessariamente sobre o Campeonato Carioca, mas é sobre a volta do Campeonato Brasileiro como um todo, sobre a volta do futebol como um todo. Ele quer puxar essa fila para que assim todos os clubes se motivem a voltar também, até para não serem desportivamente prejudicados. Quero saber o que vocês acham disso, dessa postura do Flamengo, o que vocês acharam do vídeo do Mauro. Repito, o link está aqui na descrição, convido que vocês assistam. Deixa o like se gostaram, se inscreva no canal se é novo aqui, seja bem-vindo, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.